Amém? Chama meu amigo de ministério aqui. Elias, é profeta. Quantos querem receber ele com alegria? Levante suas mãos ao céu em direção. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, aqui está o teu vaso desta noite, que irá ministrar a tua palavra. Usa ele nas tuas mãos. Ser com ele nesta noite. Ser, Deus amado, os lábios dele como uma caneta afiada na mão de um escritor, ungido pelo teu Espírito, e que ele possa falar aquilo que vem do céu para o nosso coração nesta noite. Deus, usa aí nas tuas mãos, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? A paz do Senhor a todos. Amém. Queridos irmãos, jovens e todos vocês que me ouvem nessa noite, quero aqui expressar minha alegria e a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês e poder compartilhar da sua palavra. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Abraão, que fez ponte aqui, fez o convite para que eu estivesse aqui nessa noite. Já há 7 anos que eu trabalho na obra do Senhor como pastor. Já estive também trabalhando no Ministério Jovem e sei do trabalho e da labuta, a responsabilidade de estar na frente do ministério como esse. Fico feliz de poder ver o Senhor Jesus aqui em uma grande quantidade de jovens e adolescentes. A Deus seja a glória e o louvor para todo sempre. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João. Vamos ler esta passagem bíblica que vai servir de base para a nossa mensagem. Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 31 e o versículo 32 para contextualizarmos esta passagem bíblica. Se você encontrou, diga amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Quero convidar a igreja uma vez mais a fechar os seus olhos. E aí onde você está, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai santo, amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos por este dia e por esta grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste lugar, reunidos, Senhor, para te adorar, reunidos, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da tua palavra, meu Deus, que sejamos por meio da tua palavra edificados, Senhor, transformados, renovados, Senhor, que sejamos libertos e que sejamos salvos, ó Deus. Ó Senhor da glória, realiza a tua obra, o teu querer aqui neste lugar, faz o teu reino avançar e o teu nome, meu Deus, ser conhecido na terra. No nome de Jesus é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. A igreja que diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que o mundo em que nós vivemos, se tem uma coisa que o mundo precisa, é da verdade que liberta. É triste dizer, mas é uma realidade, de que mesmo muitas das vezes as nossas reuniões estarem cheias, mesmo nós tendo muitas pessoas
frequentando os nossos cultos, os cultos que nós oferecemos a Deus. É verdade que ainda assim existem muitas pessoas que continuam cativas. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque não foi na primeira vez que eu fui a uma igreja que a minha libertação aconteceu. Eu fui à igreja quando eu ainda era criança, levado pelas minhas tias. Inclusive a igreja que eu comecei a frequentar quando eu era criança foi uma igreja Deus e Amor, aqui no bairro de São José, na rua Cacau Pireira. E eu fiz parte do grupo de criança e participei de muitos eventos na igreja. Mas não foi ali naquele momento que a minha libertação aconteceu. Mas eu louvo a Deus pela vida das minhas tias, que me levaram para a igreja quando eu ainda era criança, porque foi exatamente ali naquele momento que a semente foi lançada. E conforme os anos foram se passando, essa semente germinou. E hoje produz frutos para a glória de Deus. É por isso, irmãos, e principalmente a liderança desse ministério de jovens e adolescentes, é por isso que eu digo a vocês, e digo também a todos os pais que me ouvem e que têm trabalhado e têm insistido em conduzir os seus filhos para os cultos a Deus. Porque, meus irmãos, eu quero incentivar vocês a não desanimarem nesse trabalho. Porque da mesma maneira como Deus ele fez na minha vida, e a obra que ele fez foi uma obra que necessitou de um tempo, mas que hoje, como eu disse, o nome do Senhor é anunciado e é glorificado por meio de minha vida. E eu creio que da mesma maneira, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor, ele há de fazer a obra na vida dos vossos filhos, dos vossos amigos, tudo isso no tempo certo, no tempo de Deus. Não tenha dúvidas que a colheita, ela é certa. Amém? Então eu gostaria nesta noite de falar aos irmãos de algumas razões pela qual muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes continuam cativos, mesmo vindo às igrejas, mesmo vindo ao culto. A primeira razão que eu quero destacar aqui na minha mensagem é que muitas pessoas, elas permanecem cativos porque elas não conseguem permanecer na palavra de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 31, o Senhor Jesus, ele disse para aqueles que haviam crido nele: olha, se vocês permanecerem na minha palavra. Irmãos, quando eu olho para a nossa juventude, eu percebo que uma das características da juventude dos nossos dias é a inconstância. Ou seja, ora querem Deus, outra hora não querem mais. Uma hora desejam ganhar o mundo, e no dia seguinte, muitos deles estão sendo ganhos pelo mundo. E existe uma necessidade, meus irmãos, de nós entendermos que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem em sua palavra. O Senhor Jesus mesmo, quando ele falou, quando ele recitou ali a parábola do semeador, uma das sementes da parábola caiu em solo rochoso. E o que aconteceu? Na explicação da parábola do semeador, o Senhor Jesus disse que a semente que cai no solo rochoso é aquela pessoa que ouve a palavra,
e ela logo recebe com alegria. Ou seja, fica alegre de repente, mas o Senhor Jesus diz que essa alegria é de pouca duração, porque quando chega a angústia e as perseguições por causa da palavra, esses logo se escandalizam. Então, quando eu olho para a juventude de maneira geral, eu percebo que muitos estão cativos justamente por conta da inconstância. Como eu disse, uma hora estão animados e em seguida estão desanimados. Ou seja, quando surge qualquer problema, muitas das vezes nem é algo muito grave, mas qualquer probleminha, muitos já querem abandonar a Cristo, não querem vir mais à igreja. E eu oro para que o Senhor Jesus, nesta noite, repreenda todo esse espírito de inconstância da sua vida, e que o Senhor te dê um espírito de discípulo, ou seja, um espírito de firmeza, um espírito que não abandona Cristo por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer disse-me-disse, mas que permanece fiel a Deus, independente das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa, meus irmãos, também, que tem mantido muitas pessoas cativas, é a ignorância. Quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus, Ele diz que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, olha, o que liberta é a palavra, é o conhecimento da verdade. E se a verdade liberta, então significa que a ignorância aprisiona também. E nós precisamos ter cuidado com isso. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, advertindo o povo de Deus, disse, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Irmãos, nós vivemos num tempo único na humanidade. Um tempo único por conta da facilidade que nós temos de ter acesso à informação. A internet nos possibilitou nós termos acesso a todo tipo de conhecimento que você possa imaginar. Agora, o que tem acontecido? O que tem acontecido, meus irmãos, é que mesmo nós vivendo numa era onde o conhecimento está acessível, seja por meio de um smartphone como esse, onde num clique a gente tem acesso às informações, mas o que a gente percebe? Que mesmo nós tendo acesso a tanta informação, nós continuamos vendo uma multidão e uma multidão de pessoas cativas. E por que isso acontece? Isso acontece porque elas rejeitam o conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu não estou me referindo ao conhecimento secular. Porque o conhecimento secular, eu percebo que muitos jovens têm se esbaldado nele. Mas quando a Bíblia diz que a verdade libertará, ou a verdade liberta, não é o conhecimento secular que liberta. O que liberta, meus irmãos, é a palavra de Deus. O que liberta é o Evangelho de Cristo. O que liberta é o conhecimento de Deus. E esse tipo de conhecimento, que a Bíblia está nos dizendo que liberta, infelizmente, tem sido negligenciado por muitos jovens. Se você pergunta a muitos jovens o nome do jogo que está em alta, ele vai te dizer. Se você pergunta para o adolescente o nome dos jogadores do time que ele torce, ele é capaz de citar o nome de todos os jogadores daquele time. Porque eu já vi isso, eu estou dizendo porque eu já vi isso. Mas se você perguntar a ele
Um versículo da Bíblia ele não consegue te dizer de cabeça. Porque embora o conhecimento esteja acessível para nós hoje, muitos têm rejeitado, e porque têm rejeitado o conhecimento de Deus e da sua palavra, têm permanecido cativos, têm permanecido escravizados. Você já percebeu isso, irmão? Você percebeu isso? Irmãos, eu oro para que Deus ele levante uma geração de jovens apaixonados pela palavra de Deus. Irmãos, eu sou jovem, eu tenho 34 anos e eu já estou nessa caminhada com Cristo há pelo menos uns 12 anos. E eu lembro que na minha conversão, uma das coisas que Deus ele despertou muito forte na minha vida foi o interesse e a fome pela sua palavra. Eu lembro de muitas vezes eu ir todo empolgado conversar com alguns irmãos da minha igreja e tentar falar para eles de alguma coisa que eu tinha lido na Bíblia, e eu percebia que muitos ficavam voando porque não era novidade para eles, e a ideia que eu tinha era de que toda pessoa que estava na igreja era apaixonada pela Bíblia, mas conforme os anos foram se passando, eu percebi que isso não é verdade. É por isso, meus irmãos, que eu estou dizendo que muitas pessoas, infelizmente, passam ano após ano vindo à igreja e mesmo assim continuam cativas. Porque tem desprezado o conhecimento de Deus, tem desprezado a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma realidade que eu vejo na minha igreja. Nós somos uma igreja que trabalhamos com escola bíblica dominical, com culto de doutrina. Mas se você for para uma reunião em nossa igreja, num culto de doutrina ou numa escola dominical, onde está sendo ensinado a palavra de Deus, ensinado doutrina, você vai ver que as pessoas não querem ir. E por que isso tem acontecido, meus irmãos? Pela falta de amor pela palavra de Deus. Eu sei que vocês são pessoas que têm acesso à internet. E muitas das vezes eu fico vendo cada coisa ali, cada atitude, cada palavra que sai da boca de muitas pessoas que se dizem cristãs, e eu fico vendo que falta o interesse, falta o desejo e a vontade de se conhecer a Deus e a sua palavra. Quando é que nós vamos entender, meus irmãos, que não existe verdadeira liberdade fora da palavra de Deus? Até quando nós vamos insistir em obter todo o conhecimento deste mundo e continuar escravizado? Quando é que nós vamos nos levantar e entender que somente por meio da palavra, por meio da ação do Espírito, é que nós vamos experimentar a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece? Existem muitas pessoas empenhadas em tantas coisas. Como eu disse, nós vivemos num tempo único na nossa história. Existe uma multidão de situações e de coisas que estão constantemente chamando a nossa atenção. Nós nunca tivemos tanto acesso ao entretenimento como nós temos nos dias de hoje. E todas essas coisas estão roubando a nossa atenção, estão tomando o nosso tempo, e a gente se empenha e se entrega nessas coisas, mas nós não estamos nos empenhando e nos entregando naquilo que vai nos conduzir à vida eterna, que é a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Jesus, quando ele discursava certa vez a multidão, eles se escandalizaram com as palavras de Jesus, quando ele disse: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
Muitos não entenderam, acharam aquelas palavras fortes, viraram as costas para Cristo e foram embora. E ele olhou para os seus discípulos: e vocês não vão também após eles? E Pedro se levantou e fez uma afirmação, meus irmãos, muito interessante. Ele disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Meu irmão, vida eterna é somente em Cristo, é somente na palavra de Cristo. Então jamais despreze a Bíblia Sagrada, porque você não tem ideia do quantas pessoas morreram para que essa palavra estivesse aqui, em nossas mãos hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês de como muitos jovens e até mesmo muitas pessoas, elas têm um entendimento errado com relação ao culto a Deus. Vou dar um exemplo. Conforme eu fui informado, o tema anual da juventude é inconformados, não é isso? Inconformados, baseado em Romanos 12, 1 e 2. Em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele fala de um culto racional. De um culto que não se limita somente ao momento durante a semana. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão cativas por conta da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. Quando alguém vem a um culto e diz assim: poxa, já participei do culto, agora que terminou o culto eu vou para casa e posso fazer tudo que me der na teia. Ou seja, passam a semana toda na prática do pecado, mas quando chega no dia do culto, na hora do culto, aí só falta colocar uma auréola na cabeça e vem para a igreja. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o culto a Deus, ele não se limita a um momento, a algumas horas no templo durante um dia da semana. Mas o culto a Deus é e deve ser um estilo de vida em nossa vida. O nosso culto a Deus, ele deve ser constante em todos os momentos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitos jovens, infelizmente, quando estão lá da porta para fora, estão naquele meio dos seus amigos, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, eles se envergonham de Cristo. Têm vergonha de dizer que são cristãos. Têm vergonha de dizer que são discípulos de Jesus, que participam de uma igreja. E por causa dessa vergonha, eles estão se conformando ao mundo. E a Bíblia nos chamou não para que a gente se conforme ao mundo, mas que a gente venha a ser sal e luz nessa terra. Jovem, Deus chamou você para que você seja sal e luz nessa terra. Não chamou você para você ser influenciado pelo mundo, mas para que você vá e influencie aquelas pessoas por meio do seu testemunho de vida. Por que que muitos jovens continuam cativos? Pela falta de relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, meus irmãos, não é somente uma informação. A verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é somente uma informação, a verdade é uma pessoa. E muitos estão cativos, aprisionados, escravizados, subjugados, porque não se relacionam de maneira pessoal com Cristo Jesus. Eu pergunto a você, como é que anda o teu relacionamento pessoal com Jesus?
Será que você só fala com Deus quando você está aqui no culto? Quando você está entre os irmãos? Como é que anda o teu relacionamento pessoal no secreto com a pessoa de Cristo? Cristo, ele não é uma ideia. Cristo, ele não é uma história inventada. Jesus, ele é uma pessoa e quer se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Quando é que Jesus vai deixar de ser somente o Deus do pastor dessa igreja? Quando é que Jesus vai deixar de ser o Deus dos líderes dessa igreja? Quando é que Jesus vai ser o teu Deus? Você entende a diferença? É o Deus do pastor, é o Deus do líder, é o Deus dos meus pais, mas quando é que ele vai ser o teu Deus? Quando é que você vai se relacionar pessoalmente com ele, direcionar tuas palavras e dizer a ele, meu Senhor e meu Deus? Porque nós somos chamados, meus irmãos, não somente para ouvirmos falar de Deus e sobre as coisas de Deus, mas nós somos chamados para conhecermos a pessoa de Deus. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa. O evangelista João, no início do evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus se fez homem, habitou em nosso meio. Por isso o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Deus habitando em nós, se relacionando pessoalmente conosco. O Senhor Jesus está te chamando para isso, para um relacionamento pessoal com Ele. E talvez a razão pela qual você anda cativo, escorregando, pecando e sendo escravizado pelo pecado, simplesmente pela falta do teu relacionamento pessoal com Deus. Cristo te chama hoje para consertar a sua vida. Eu quero encerrar aqui essa mensagem fazendo a seguinte pergunta a cada um de vocês que me ouviram nessa noite: quando é que você vai ser verdadeiramente livre dessa inconstância? Ora quer Deus, ora não quer mais, ora quer vir para a igreja, ora depois não quer mais, ora quer ser um ganhador de almas, ora não quer ser mais. Quando é que você vai abandonar essa inconstância? Quando é que você vai abandonar a ignorância? Quando é que você vai se debruçar na palavra de Deus, abrir a sua Bíblia e orar como o salmista no Salmo 119, que orava dizendo: descortina os meus olhos para que eu contemple as maravilhas contidas na tua lei? Quando é que você vai se voltar e vai entrar no teu quarto e vai dizer para Deus: Deus, tu tens sido o Deus do pastor, o Deus da liderança, o Deus dos meus pais, mas eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu Deus. Eu estou aqui, quero te conhecer, não de ouvir falar, mas de te sentir, de ouvir a tua voz, de sentir o teu toque. Quando é que você vai viver livre de toda vergonha, de toda acusação, de toda culpa? Quando é que você vai se libertar desse vício que tem te escravizado? Porque é o que eu tenho visto muitos jovens escravizados, seja pela pornografia, seja por meio de jogos, seja por meio de tantas coisas inúteis. Quando é que você vai ser verdadeiramente livre
dos teus pecados. Eu vou te dizer quando é que isso vai acontecer, e eu quero convidar a você jovem a ficar de pé nesse momento. Eu vou te dizer quando é que isso vai acontecer. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você que ouviu essa palavra e chegou à conclusão: pastor, isso tem acontecido comigo. Eu tenho participado de culto após culto, reunião após reunião, mas eu sinto que continuo ainda cativo. Pastor, me diz quando é que eu posso ser verdadeiramente livre de toda inconstância, porque eu tenho sido inconstante, pastor. É verdade o que o senhor disse, tem dias que eu estou desesperado para estar na casa de Deus, mas tem dias que eu não quero nem ouvir falar de igreja. O que está acontecendo comigo, pastor? Pastor, eu tenho me sentido culpado, eu tenho me sentido, pastor, envergonhado por tanta coisa que tenho feito. Quando é que eu vou ser livre, pastor, de tudo isso? Esse pecado que tem me escravizado, que tem me subjugado, que tem lançado culpa e condenação sobre a minha vida, quando é que eu vou me ver livre de tudo isso, pastor? Eu vou dizer para você: você será livre de tudo isso quando verdadeiramente você crer no Senhor Jesus. Só existe um caminho para a verdadeira liberdade: a fé no Senhor Jesus. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não preciso pagar nada? Não, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Quando ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, está consumada. Toda a dívida foi cancelada. O teu pecado, a tua culpa, a tua vergonha foi lançado em Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda acusação. E Ele está aqui nessa noite, oferecendo a você liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade que o pecado escraviza, mas Jesus, Ele liberta. É verdade que o pecado mata, mas Jesus, Ele é a vida. É verdade que o pecado condena, mas Jesus perdoa. É verdade que o pecado gera morte, mas Jesus, Ele é vida, e vida eterna, vida em abundância. Feche os teus olhos. A palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Você que está desesperado por isso, levante suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu. Senhor Jesus, visita nesse momento a vida desse jovem, a vida dessa jovem, desse adolescente. Visita agora, Espírito Santo, e vai quebrando, meu Deus, sobre a vida dele toda acusação, toda culpa, todo vício, toda inconstância, toda falta de interesse pela palavra. Ah, Espírito Santo, só Tu podes fazer essa obra. Eu não sou capaz de fazer, mas Tu podes. Tu pode tocar onde eu não posso tocar. Por isso eu te peço, toque agora, Espírito Santo. Realiza a Tua obra aqui neste lugar.
Faz na vida desse jovem que me ouve, dessa jovem que me ouve, aquilo que o Senhor fez na minha vida há 12 anos atrás, quando eu estava desesperado, meu Deus, sem saber para onde ir. Entrei desesperado em uma igreja, não me lembro de ninguém mais em minha volta. A única coisa que eu me lembro é que me ajoelhei em tua presença e clamei e chorei, e o Senhor levou a minha culpa, a minha vergonha, o meu fardo, e eu me levantei naquele dia, meu Deus, completamente livre para a glória de Deus. Faz isso hoje, Espírito Santo, na vida desse jovem, na vida dessa garota, desse rapaz. Espírito Santo de Deus, desata os grilhões, abre cadeias. Espírito Santo, tira o coração de pedra. Espírito Santo, põe o coração de carne. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta, Espírito Santo, os inconformados. Levanta os inconformados, aqueles que vão se levantar para fazer a diferença em sua geração, aqueles que vão brilhar e resplandecer como luzeiros em meio às trevas, aqueles que se levantarão no poder do Espírito Santo, porque foram libertados e irão, meu Deus, a libertar outros jovens para a glória de Deus. O teu nome vai ser glorificado e engrandecido neste lugar. O teu nome vai ser conhecido, meu Deus, aqui neste bairro, no São José. Meu Deus, Espírito Santo, a obra que tu estás fazendo aqui vai ser tão grande, Espírito Santo, vai ser tão tremenda, impactante, que todos saberão que foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. A ti seja a glória e o louvor, a honra, o domínio e o poder. Receba a glória, Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.